Olá pessoal, tudo bem? O Brasil vivenciou no fim de semana uma tragédia, né, com a morte do guarda municipal petista por um policial penal bolsonarista em uma festa de aniversário temática, né? Um crime de evidente interesse político-eleitoral, né, de divergência política e de intolerância, né? E esse episódio especificamente traz para a gente uma série de questões que a gente precisa analisar e refletir, né, no país. A principal delas que eu faço é uma reflexão de que os países que hoje a gente vê às vezes em guerra civil e que a gente fala, nossa, como que as pessoas não conseguem conviver em sociedade e estão todos armados ali se enfrentando pelas ruas, essas guerras não começam de um dia para o outro, não é um dia se reúnem e falam, a partir de hoje vamos todo mundo pegar em armas e lutar. Isso acontece aos poucos quando a sociedade não consegue conviver, quando parcela da sociedade entende que a outra não tem direito de viver naquele país, de professar aquilo que elas acreditam, né? E isso é uma reflexão que deve ser feita, porque ao longo da história a gente já viu acontecer com outros países e, obviamente, ninguém quer que isso aconteça no Brasil, né? A tragédia que vivem esses países, as tragédias vividas pelo mundo inteiro, em vários países da África, ou na Síria, por exemplo, no Afeganistão, em vários outros lugares, são tragédias que a gente vê acontecer e não acredita que um dia podem acontecer também no Brasil. Esse é o primeiro ponto, é a primeira reflexão que eu faço sobre isso. Sobre outros temas, eu quero dizer o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro, ele é o político que mais incentiva a violência na história democrática brasileira. Não só o presidente da República que mais incentiva a violência, mas o político que mais faz isso, né? Com várias declarações, né? Lá na década de 90, quando ele disse que deveriam fuzilar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, quando ele defendeu a tortura, etc. e tal, ele quase perdeu o mandato, né? Por pouco ele não perdeu o mandato de deputado. E agora, quando ele fala certas barbaridades, apesar de uma crítica que ele recebe na imprensa e uma nota de repúdio aqui e ali, não há muita consequência, né? A normalidade está colocada como se isso fosse algo banal, né? Então ele fala em granada e bala para matar petista, ele diz que vamos metralhar a petralhada e por aí vai, né? Foram várias as declarações do presidente nesse aspecto, além, claro, do incentivo à ruptura institucional que muitas vezes é colocado em suas falas. E essa ideia de que há um risco muito grande do Brasil se tornar uma ditadura socialista e que por isso as pessoas têm que fazer o que for possível para evitar, né? Isso às vezes é mal interpretado ou interpretado de forma mais extrema possível pelas pessoas. Isso é um ponto que precisa ser colocado. Agora, independentemente do que diz o presidente Jair Bolsonaro, os demais candidatos também têm responsabilidade de deixar os ânimos menos exaltados e promover um debate mais focado no diálogo, né? E muitas vezes esses candidatos também pecam nesse aspecto, né? O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por exemplo, outro dia disse que agradecia a um petista que empurrou um militante, que bateu a cabeça num caminhão e quase morreu, né? E ele agradeceu aí pela defesa que esse militante fez dele, né? O ex-governador do Ceará, o ex-ministro Ciro Gomes também disse certa vez que receberia Sérgio Moro na bala. Esse tipo de declaração que traz consigo uma ideia de que a violência é algo natural na política, também não deve ser normalizada. E eu não estou, de maneira nenhuma, colocando esses no mesmo patamar do presidente da República, que, como eu disse, eu falei aqui no início dessa conversa, é o político que mais faz apologia à violência na história democrática brasileira. Mas todos esses candidatos, esses e nós da imprensa também, temos essa missão de tentar deixar claro para a sociedade que não há uma guerra entre quem vota em Bolsonaro, quem vota em Lula, quem vota em Ciro, quem vota em qualquer outro candidato. Há uma eleição que vai ser decidida nas urnas e as pessoas têm direito de manifestar suas posições. Por mais que a gente às vezes questione por que alguém está votando naquele candidato e ache um absurdo completo, a gente precisa entender que essas pessoas fazem parte todas da sociedade e que sim, vão todas continuar convivendo. Até porque pessoas que eventualmente votaram num ou no outro nas eleições de 2018 haviam votado diferente em 2014 e não eram pessoas de segunda linha por causa disso, ou votaram diferente em 2022 e nem por isso essas pessoas deixam de fazer parte dessa sociedade. E isso precisa ser entendido, para que a gente possa conviver cada vez mais em sociedade.
Esse caso específico, alguns vão dizer, como filho do presidente, de que é um caso isolado, mas ele não é um caso isolado. Ele é um caso extremo, mas não isolado dentro do que a gente já viu na campanha, porque já houve despejo de produtos químicos em cima de militantes, bomba caseira explodindo na Cinelândia, já tivemos atentado contra juiz que prendeu o ex-ministro da Educação, tivemos tiro em redação de jornal, tivemos em 2018 a facada contra o presidente Jair Bolsonaro, né? E até por isso o presidente deveria ser um dos que defende que a violência política não deve prosperar e que o discurso deve ser o de diálogo acima de tudo. Tivemos tiro em caravana de Lula em 2018 também, ou seja, os episódios estão se evolumando. Acontecem geralmente em eleições municipais aqui ou ali, em algumas cidades onde há uma rivalidade maior, mas dentro do cenário político nacional, a gente vive um período perigoso para a nossa democracia. E o acesso às armas, o discurso pró-armas, que também é encampado pelo governo federal, só contribui para isso, né? O atirador diz que arma era igual à defesa. E a gente viu nesse episódio que não foi igual à defesa, nem para ele, nem para o guarda municipal que foi atingido, né? O guarda municipal petista morreu, o bolsonarista está em estado grave e 2 famílias estão esfaceladas, com crianças pequenas, filhos de colo, né? Ele estava com um bebê dentro do carro e agora a esposa tem que se virar para cuidar dessa criança que vai pela vida inteira, inclusive ainda ficar sabendo do episódio, né? A cada momento, o que é uma crueldade tremenda, né? O que mostra isso, que arma, você acha que está se defendendo, mas se o outro também estiver armado, na verdade pode ser ruim para os dois sempre, né? E isso eu acho que é uma reflexão que precisa ser feita, porque a sociedade brasileira às vezes caminha aí para esse cenário de mais violência. Um abraço para vocês e até mais.